Olá, dando prosseguimento à leitura da coleção Fonte Viva, vamos fazer hoje uma leitura do livro Vinha de Luz, que tem por título Peregrinação, e diz assim: Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Paulo, Hebreus 13, 14. Risível é o instinto de apropriação indébita que assinala a maioria dos homens. Não será a Terra comparável a grande carro cósmico onde se encontra o espírito em viagem educativa? Se a criatura permanece na abastança material, apenas excursiona em aposentos mais confortáveis. Se respira na pobreza, viaja igualmente com vistas ao mesmo destino, apesar da condição de segunda classe transitória. Se apresenta notável figuração física, somente enverga efêmera vestidura de aspecto mais agradável, através de curto tempo na jornada empreendida. Se exibe traços menos belos ou caracterizados de evidentes imperfeições, vale-se de indumentária tão passageira quanto a mais linda roupagem do próximo na peregrinação em curso. Por mais que o impulso de propriedade ateie fogueiras de perturbações e discórdias na maquinaria do mundo, a realidade é que homem algum possui no chão do planeta domicílio permanente. Todos os patrimônios materiais a que se atira, ávido de possuir, se desgastam e transformam. Nos bens que incorpora ao seu nome, até o corpo que julga exclusivamente seu, ocorrem modificações cada dia, impelindo-o a renovar-se e melhorar-se para a eternidade. Se não estás cego, pois, para as leis da vida, e se já despertaste para o entendimento superior, examina a tempo onde te deixará, provisoriamente, o comboio da experiência humana nas súbitas paradas da morte. Aí está, meus irmãos, mais uma bela página trazida a lume pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo ditado do nosso irmão Emmanuel. Desta feita, ele faz uma reflexão acerca das palavras de Paulo aos Hebreus. Nessa reflexão, ele aborda a questão da transitoriedade da nossa vida material, onde parece-nos tão firme, tão segura, tão concreta, mas não é. Uma doença nos leva embora. Uma falha no sistema nos leva embora. Um acidente de percurso nos leva embora. Enfim, nós temos uma pseudo-segurança. Nós temos uma pseudo-situação concreta. E tudo isso acaba. E nós nos agarramos sistematicamente aos bens passageiros. É uma roupa mais bonita, é um carro mais bonito, é uma casa mais bonita, e tudo fica aqui. O nosso próprio corpo, se ele é feio, ele cumpre o mesmo objetivo que o corpo bonito. Então, independe de situações ou circunstâncias, a nossa passagem aqui, ela é finda. E a morte vem nos mostrar isso. Às vezes a gente fica abalado com
determinadas circunstâncias em que fulano, ciclano, menguano deixaram esse mundo. Mas o fato é que ninguém ficará aqui. E se ninguém ficará aqui, então nós não somos daqui. A Terra é comparável a um ônibus que jornadeia no espaço de um ponto a outro, nos levando junto. Situações que nós não temos como brecar, diminuir ou aumentar a velocidade. Ou seja, os dias, os meses, as estações do ano. O que nós podemos de fato modificar, o que nós podemos de fato transformar, somos nós enquanto espíritos eternos. Na realidade, é para isso que nós viemos aqui. O apego das coisas materiais apenas mostram ou demonstram o quanto ainda estamos atrasados. Quando, partindo de nós resolvemos partilhar com o nosso próximo o nosso conhecimento, o nosso entendimento, a nossa compreensão acerca da vida e também bens materiais, por que não? É bem verdade que não devemos carregar a cruz do nosso próximo, porque senão não seria a cruz dele. Mas também entra aí a questão do amor ao próximo, a questão da caridade, a questão da compaixão. E é exatamente essa questão que nos transforma, que nos modifica, que nos coloca num patamar diferente daquele que nos encontramos até então. Porque se nós aprendemos a fazer o bem por amor e não por obrigação, se nós fazemos a caridade por compaixão e não apenas por desencargo de consciência, se nós procuramos viver uma vida feliz, sim, uma vida feliz, porque quando a gente se desapega das situações que nos constrangem, nós nos tornamos felizes. A vida fica mais leve, fica mais serena. Porque o que nos faz pesados são os nossos defeitos. E esses defeitos são como uma âncora que nos puxa para baixo. Âncora é aquele objeto pesado que segura o navio para que ele não se movimente quando estacionado. Ou seja, nós também, como barcos, estamos navegando. Só que, se nós tivermos muito peso em nós vamos naufragar. Tudo aquilo que nós concebemos como tempestades, como problemas, como dificuldades materiais, apenas são lições que estamos precisando aprender. Quando nós aprendermos estas lições, por certo, nós estaremos numa outra dimensão de entendimento, de compreensão acerca dessas mesmas condições que agora vivemos. E ao olhar lá de cima, de uma situação mais elevada, nós então compreenderemos o quão insignificante é esse nosso apego aos nossos pontos de vista materiais, às nossas posses materiais, à nossa posição social, ao nosso status. Tudo isso não significa nada para aquele que já escalou um degrau mais elevado acima dessa nossa condição. Aí a pergunta: por que nós também não escalamos este mesmo degrau? Por que nós não nos elevamos acima dessa condição transitória de sofrimento e angústia?
porque nós nos apegamos às condições que nós criamos como favoráveis, às situações que nós nos colocamos para gozarmos de um pseudo desfrute de felicidade, de conforto, de paz. Sim, pseudo, porque tudo acaba. Se não acabar numa jornada terrena, acaba no túmulo. E do lado de lá, nós voltamos a ser exatamente o que éramos. Ou seja, espíritos necessitando de entendimento, de compreensão, necessitando agregar valores elevados em nosso íntimo, necessitando um crescimento espiritual. Porque só aí nós estaremos galgando esse degrau mais elevado. E quando nós conseguirmos isso, então nós podemos pensar numa questão de felicidade mais extensa ou de maior duração. Crescer, meus irmãos, é necessário. Evoluir é um imperativo da vida espiritual. Não adianta nós vivermos aqui como se não houvesse amanhã. É lindo, maravilhoso, mas é fugaz. Acaba, passa rápido. Pergunte para uma pessoa de 90 anos se ela acha que a vida demorou para passar. Agora, se perguntar para um garoto de 17 anos se ele está demorando demais para chegar aos 18, ele vai dizer que sim. Porque ele ali tem uma grande carga de ansiedade por chegar aos 18 e, naturalmente, se emancipar. Mas isso é apenas uma coisa transitória. Um degrau que ele vai evoluir, que vai subir, dada a condição social, nada mais do que isso. Já o crescimento espiritual nos dá essa condição de uma forma bem mais duradoura e bem mais feliz, porque não haverá ansiedade. Seremos nós olhando para dentro de nós e avaliando nossos erros, nossos defeitos, avaliando nossas qualidades e fazendo projeções para a nossa próxima experiência, onde nós estaremos novamente em luta contra os nossos próprios defeitos. Porque o nosso aprimoramento não se faz numa só jornada terrena. Assim como o escultor, com o cinzel e a marreta, vai tirando lascas do grande bloco de mármore, até que ele revela nesse bloco, depois de muito tempo, de muito trabalho, de muito cuidado, ele revela uma bela forma. Assim somos nós. Vamos nos lapidando aos poucos, de experiência em experiência, de oportunidade aproveitada em oportunidade aproveitada, porque tem aquelas que nós não aproveitamos, que, aliás, são, por enquanto, a grande maioria. Então, meus irmãos, que as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, nos fortaleçam para que possamos ter sempre essa visão, esse entendimento, que nós somos passageiros de primeira ou segunda classe, não importa, mas passageiros rumo ao nosso crescimento espiritual neste grande trem chamado Terra, e que nós ocupamos um determinado espaço que nos corresponde até que a morte nos leve. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja.